Amém. Paz do Senhor Paz. a todos que estão aí, a todas. Aqui no Brasil é de dia, né? Então, bom dia e boa tarde para quem já é tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer mesmo, é um privilégio. Eu estou sentindo assim muita presença de Deus, em especial aí em meio a esse louvor. Eu me chamo Juliana Elaro, sou casada com o Eduardo, que está aqui também participando dessa reunião. Somos cristãos, nós somos pais de um casal de adolescentes já, porque acima de 12 já é adolescente. Junto com meu esposo, nós estamos aí numa obra que se iniciou há 15 dias, chama Inspirar Church, Igreja Inspirar, porque nós acreditamos que o que a gente resiste nesse tempo presente vai ser inspiração para as futuras gerações. O pastor Tarciso disse que gosta de plantar e não gosta de ficar cultivando, ele gosta de ver, né, depois o crescimento, alguns frutos ele não verá. E falou muito comigo porque é isso que a gente acredita. O que a gente resiste agora, que a gente plantar agora, baseado em fé, nós não vamos esconder os louváveis feitos do Senhor das futuras gerações. Juntos nós temos um projeto social com crianças e adolescentes que se chama Inspirando Gerações em Amor. E eu tenho um livro, eu lancei no ano de 2020, para mulheres, com o tema Escolhida, não é acaso, é propósito. Porque eu acredito que a nossa dor não vai ser paralisia. Os nossos traumas, os nossos conflitos, os nãos que a gente ouviu, as dificuldades que a gente vivenciou, não vai roubar de nós aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu falo muito sobre isso, que talvez você não foi uma pessoa esperada nessa terra. Seus familiares, sua mãe, seu pai não te esperava. Porém, o céu te planejou. Nós somos um projeto do céu. E isso é o bastante para nós prosseguirmos. Eu nem imaginava que, iniciando aqui essa reunião, esse culto, conversando com a pastora Rita, a gente começou a falar de passado, de dor. Veio o pastor louvar, falou sobre a cura, né, das feridas. Falei, uau, não ia me aprofundar nisso na ministração, mas vou entrar nisso um pouco. O que acontece? O Senhor, ele é um Deus que sempre nos liberou uma ordem. Ele é um Deus que tem compromisso com a sua palavra. Quando João vai apresentar Jesus, ele vai falar que ele era o verbo, ele era a palavra que se fez carne, né? E por intermédio dele, agora nós temos o benefício, o direito de sermos chamados de filhos. Quando o povo está no Egito, o que conduzia o povo era a nuvem. Então, é muito importante que a gente que tem esse entendimento de quem é o Senhor em nossa vida, andarmos debaixo da ordenança do Senhor, andarmos debaixo de uma palavra liberada pelo Senhor, andarmos debaixo daquilo que ele tem ao nosso respeito. E existem muitas dificuldades. A primeira dificuldade é a pessoa identificar a voz de Deus. Quantas vezes eu escuto pessoas que estão, sim, na presença do Senhor e se perguntam, mas será que foi Deus que falou? Como que eu vou realmente identificar se é a voz de Deus? Por quê? Isso é um temor, é um medo de andar sem um rumo, sem estar debaixo da palavra de Deus. E eu acho isso ótimo. Mas eu aprendi que para você identificar a voz do Senhor, você precisa silenciar algumas vozes. Existem algumas vozes que gritam dentro de nós. A primeira voz que grita no nosso interior são as nossas emoções. As nossas emoções, ela traz ansiedade, medo, insegurança, deixa a gente perdida. E elas gritam. É momento da gente silenciar as nossas emoções. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. É um convite a silenciar as nossas emoções. Silenciar nossa mente. Gente, o nosso campo de batalha é a nossa mente. A nossa mente às vezes fala que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. É na nossa mente que está guardada as lembranças daquilo que a gente vivenciou, dos fracassos que a gente já passou, enfim, das vozes que a gente ouviu. E também, no versículo abaixo, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Pense naquilo que é nobre, naquilo que é bom. Por quê? Porque aí você vai silenciar esses pensamentos negativos à sua mente.
E nós temos que silenciar a nossa carne, vivificar o nosso espírito. Por quê? Porque a nossa carne vai cansar. A nossa carne vai dizer que a gente não consegue dar mais um passo. E silenciar as vozes externas. Você liga a televisão, são os noticiários de impacto negativo. Você, às vezes, conversa com pessoas que liberam palavras negativas para a sua vida. Nós temos que silenciar tudo isso. Não ficarmos com a opinião alheia, não ficarmos deixando a nossa emoção nos conduzir, os nossos erros, aquilo que a gente viveu, nem a nossa carne, nem a nossa mente. Para quê? Porque aí a gente vai aumentar o volume da voz do Senhor. E o Senhor tem uma palavra para ser liberada para as nossas vidas. Ele tem algo ao nosso favor, ao nosso respeito, e nós vamos andar debaixo da ordenância do Senhor. O que acontece? Sempre o Senhor liberou palavras e sempre lhe deu uma ordem, um verbo de ação, um verbo transitivo. Ele disse o que para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12? Sai, se movimente, saia do meio da tua parentela. Ele deu uma ordem. Quando ele se encontrou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que ele disse assim para Moisés: vai, pois, agora até Faraó. É uma outra ordem. Vai. E quando ele fala com Samuel, na consagração, na unção de Davi, ele disse o quê? Vai à casa de Jessé, porque dentre um filho dele me provém de um rei. Vai, é uma ordem. Quando ele fala com Ananias, lá em Atos, capítulo 9, ele diz o quê? Para Ananias, que está morrendo de medo de Saulo, vai, porque ele é o meu escolhido. Então, sempre a ordem foi ir, se movimente, é uma ação. E a passagem que eu mais gosto é quando ele diz para os discípulos que é uma ordem para as nossas vidas, é uma ordenância. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para todas as pessoas, para toda criatura. Ele sempre nos deu uma ordem. Mas o que acontece? O que acontece é que, às vezes, nós estamos num estado de paralisia. Deus já nos liberou uma ordem. Você não precisa mais ficar desesperado, desesperada. Meu Deus, o que é para mim fazer? É tempo de se movimentar. Vocês já pegaram um punhado de água e encheu um balde e deixou essa água dentro de um balde 15 dias? O que acontece? Alguém pode me dizer o que acontece com essa água parada no balde 15 Cria dias? limo. A lodo, né? Fica fedida. Até bicho, Cria limo. Serve para alguma coisa essa água? Nada. Ninguém quer ficar perto. Às vezes o cheiro é tão forte que a gente não quer nem passar perto. O que a palavra do Senhor ela nos diz? Ela fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. Fluir, corre, são águas correntes. Então, tudo aquilo que Deus tem feito em nós, Ele quer agora fazer através de nós. Não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que Ele faz através de nós. Só que se eu pegar tudo, ai, Deus liberou, Deus me curou, Deus tem liberado palavra, Deus me resgatou, Deus tem movido, eu sou um milagre, enfim. Se eu perguntar, todo mundo tem algo da parte de Deus para nos contar no dia de hoje. Ok. Se você pegar tudo isso e falar assim, ah, legal, mas eu vou estacionar. Você não está obedecendo a voz do Senhor. Você não está cumprindo a ordem dele. Vá, ide, sai, sempre liberando uma ordem. E o que acontece? Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que decidir, você tem que estar pronto. Não dá mais para vir escolhas sobre a nossa vida, decisões, e a gente ficar pensando, o que é que eu vou fazer agora? Porque algumas decisões vão ser únicas. É que nem tomar um ônibus. Você pode pegar um ônibus às 3 da tarde. Se você perder, mas vai ser o mesmo ônibus, mas você não vai chegar no mesmo lugar no mesmo tempo. E muitas vezes esse ônibus já não vai passar mais. Já foi para o estacionamento, era o último circular, você vai perder. Tem algumas oportunidades na sua vida que você já perdeu, mas você não vai perder mais, porque você tem que estar pronto para decidir. E todos os dias, cabe a mim e a você fazer escolhas. Todos os dias está diante de nós escolhas.
O que a palavra do Senhor fala? Se for escolher, escolha a vida e não a morte. Sempre estão nos instruindo, a palavra do Senhor sempre está nos instruindo a fazer escolhas. E boas escolhas, porque se eu planto bons frutos, eu vou colher bons frutos. É um direito de escolha que está liberado sobre as nossas vidas. Aí você pensa assim, eu tenho super direito de escolher. Bom, você até tinha, porque como você entregou a sua vida para o Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, as nossas escolhas são baseadas no que o Senhor tem para nós. Então, eu quero falar de uma mulher que teve que fazer uma escolha, uma mulher que tinha marcas do seu passado, uma mulher que ia enfrentar dificuldades, feridas, desafios, mesmo assim, ela decidiu. E a decisão que ela tomou mudou a vida dela. E o que acontece? Além de mudar a vida dela, ela vai dizer algo que eu achei sensacional. Abre comigo aí o livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler somente o versículo 16. Pastora, eu não tinha olhado o relógio. Até que horário que eu consigo ministrar? Você tinha comentado comigo que era meia hora? Sim, mas o Espírito Santo te conduz. Amém. Esteja à vontade. Tá. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vocês acharam? Amém, pastora. Isso, assim eu não me sinto sozinha, né? Pode dar glória a Deus, falar amém, aleluia. É porque deixa os microfones desligados por causa da interferência. Senão fica aquele barulhão. Diz assim, no versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficarei, o teu povo será. Onde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth disse assim: aonde você for, eu irei. Ela entendeu muito bem sobre o verbo, a ordem do Senhor ir. Ela decidiu. Quem era Ruth? Acredito que todos sabem, né? Uma moabita, marcada por um povo que nasceu de uma relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas. Olha o peso de olhar para trás. Como a mulher de Ló olhou para trás, retrocedeu, né? Ficou presa no passado. Quem sabe eu posso ser justificada? Quem sabe existe alguma coisa boa no meu passado? Eu tenho tanta saudade daquilo que eu vivi. Passado é um lugar de passagem, você já passou por lá. Seja episódios bons ou coisas ruins, você já passou. Quem não planta no presente porque está preso no passado, não vai colher nada no futuro. Nada. E o que aconteceu? O peso dessa mulher que havia sido liberada uma ordem sobre a casa de Ló. Ela olhou para trás, ela ficou presa no passado e a gente não imagina por quê. Mas isso gerou o incesto, veio o incesto, olha o peso, veio um pecado sobre a casa dela por conta da atitude que ela tomou. Olha o que o passado faz com a gente. Eu escrevi no meu livro uma frase que eu gosto muito, uma reflexão que é o seguinte: na nossa caminhada chamada vida, se você carregar um monte de bagagem cheia de traumas, conflitos, enganos, palavras, vai dificultar a sua caminhada e isso vai gerar um excesso de bagagem desnecessário. É terrível ter que caminhar carregando um monte de peso. Dificulta a nossa trajetória. Mas nós devemos escolher fazer o quê? Pegar somente uma bolsinha de mão com um aprendizado de tudo que a gente viveu e carregar mais leve. Mas Ruth, ela é proveniente desse povo, né? Que é um povo amaldiçoado. E quando ela recebe, né? Em sua cidade, ela tem a oportunidade de se casar com um dos filhos de Noemi. Ela ali, eles constituem uma família, ok. Só que o luto, a perda, a dor, chega sobre esta casa. Esta família, né, que tinha tudo para dar certo, eram 2 homens, eles saem de Belém, infelizmente, porque a terra do pão agora não produz mais pão.
Eu acredito que esse marido toma essa decisão. Noemi, debaixo da submissão do seu esposo, o acompanha com os seus filhos. E cerca de 10 anos depois que eles estão ali, a desgraça chega sobre aquela casa. O que acontece? Agora, nessa casa, estavam apenas 3 mulheres marcadas pela dor, porque morreu o sogro, morreu os esposos, e agora elas estão ali. Se eu fosse usar uma expressão, eu diria sem eira e nem beira, né? Perdidas. Talvez Noemi refletia no seu interior, qual a escolha que eu fiz? Gente, olha o poder de uma escolha. Estava tudo bem, eu estava assim no momento de escassez, mas eu estava no meio do meu povo e servindo ao meu Deus. Agora eu estou num lugar, numa terra desconhecida, aonde eu sou estrangeira, no meio de um povo que não acredita em Deus. Eu não posso correr na casa de ninguém para dizer intercede por mim, porque eu estou sem força e não sei como agir. Eu estou com 2 noras que dependem da minha palavra, do que eu vou liberar sobre a vida delas. Olha a cabeça, a cobrança, o peso sobre a vida dessa mulher. Mas em meio a tudo isso, eu imagino que essa mulher, mesmo sofrendo, mesmo estando ali, eu acredito que ela demonstrava a grandeza do Senhor. Porque Ruth não ia fazer essa escolha baseada só em suas emoções. E eu quero falar sobre o poder da decisão da escolha. Primeira coisa que eu aprendi com Ruth. Quando Noemi chega diante delas e fala assim, olha, eu descobri, gente, eu fiquei sabendo que Belém, da onde eu venho, a bonança chegou sobre este lugar. Deus agora está provendo sobre essa terra, então eu vou voltar para minha terra. Quem sabe eu encontro um resgatador, ali está o meu povo, eu vou voltar. Quando ela anuncia isso, na verdade, ela também não tinha nada para oferecer para aquelas mulheres. Então começa a ver aquele choro, porque ela quer que as meninas fiquem. Ela fala assim, gente, eu vou, mas eu quero que vocês fiquem, porque eu já sou uma mulher de idade avançada, está super amargurada, né? E quando as pessoas estão tristes e amarguradas, o que elas liberam é isso, amargura, desânimo, e aí ela começa a liberar. Olha, eu sou uma mulher de idade avançada, mesmo que eu engravidasse, até meu filho crescer para vocês se casarem, seria muito tempo. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Então, eu quero que vocês fiquem. Vocês são jovens, vocês podem voltar para a casa de seus pais, podem casar novamente, seguir a vida de vocês. E órfão decide por ficar no meio do povo dela. Não, vou voltar para a casa dos meus pais. E Ruth, gente, Ruth, tipo assim, aonde ela estava com a cabeça, né? Ela decide acompanhar a sogra. Não, eu vou com você, eu irei. E por que ela toma essa decisão? É a primeira coisa que eu aprendi com ela. Porque as nossas decisões não podem ser baseadas em interesses, no que as pessoas podem nos oferecer, no que a gente vai ganhar com aquilo. As nossas decisões não podem estar baseadas em interesses. No mundo natural, Noemi não tinha nada vezes nada para oferecer para Ruth. Mas a decisão dela não foi baseada no que ela recebeu em troca. Ela estava debaixo de uma palavra. Ela estava debaixo de uma decisão que iria mudar a vida dela. Quando você decidir algo, não pense no que você vai ganhar em troca. Se você vai ser favorecido ou não. Fique com a vontade de Deus. Talvez os seus olhos não contemplem lucro nenhum, benefício algum. Nossa, mas eu vou investir nessa vida. O que ele vai me oferecer em troca? E eu me lembro de José de Arimateia. Ele investiu num corpo morto de Jesus. E investiu muito dinheiro naquela época. E o que ele iria ganhar em troca com os olhos físicos? Nada. Mas ele estava cumprindo uma palavra que lá atrás o profeta Isaías havia profetizado. Fique com aquilo que Deus liberou na sua vida. Não olhe com os olhos humanos. Não invista em pessoas esperando algo em troca. Não invista na obra do Senhor. Não invista em algo esperando algo em troca. Vão ter situações que você vai investir e você aparentemente não está ganhando nada em troca. Eu achei sensacional. Porque hoje em dia, o que mais as pessoas fazem é tomarem decisões baseadas em qual vai ser o seu lucro. É verdade. E Ruth não tinha lucro nenhum com Noemi. Na verdade, talvez mais ela tinha possibilidade de sofrer do que ganhar algo em troca. E a palavra do Senhor, ela vai falar também em Filipenses, capítulo 2, que nada que a gente vá fazer
a gente faça por benefício próprio, pensando no nosso próprio benefício. Então, muita sabedoria para uma mulher, muito aprendizado para um versículo só. A segunda coisa que eu aprendi, que a decisão dela não está baseada na maioria. O que acontece? Eram 3 mulheres. As 2 mulheres que estavam com ela eram sua voz de apoio. Sua sogra, que ela tinha um relacionamento, a sua cunhada, que também ela tinha um relacionamento. E na hora de decidir, a sogra está falando para ela que não é para ela ir. Não tem motivo nenhum para você me acompanhar, não vai. A cunhada toma a decisão de não acompanhar a sogra. Ela podia olhar e falar, bom, eu vou com a maioria, né? A maioria está dizendo não, eu também não irei. Não. A sua decisão não pode ser baseada no que as pessoas fazem, no que seus amigos decidem, o que talvez na sua empresa todo mundo se levanta para decidir. Você vai ficar com o que Deus pediu para você fazer, ainda que seja contrário às outras pessoas, a decisão do próximo. Por quê? Sabe por quê? Quando eu era pequena, minha mãe falava assim para mim, você não é todo mundo. Ah, mas o mundo inteiro, agora a onda é essa, a vibe é essa, vou seguir o fluxo. Não, eu vou ficar com o que o céu disse para mim fazer. Nossa, mas está todo mundo fazendo assim. Ai, que bom para todo mundo. A minha mãe sempre disse que eu não era todo mundo. Nós somos seres únicos. Únicos. Deus não criou um monte de robozinho, um monte de boneco, tudo igual. Cada um com a sua identidade, cada um com a sua essência, com o seu jeito. E vão ter situações que ele vai nos liberar palavras únicas. Quem que ia liberar o povo do Egito? Já imaginou Noé construindo uma arca para tirar o povo do Egito? Não, era Moisés. Já imaginou Moisés abrindo o mar para o povo passar no meio do dilúvio? Não, era Noé construindo uma arca. Pois é, não é igual para todo mundo. A planta é exclusiva para cada um. Deus vai dar uma diretriz. E a decisão dela não foi pautada no que a cunhada fez, no que os outros fazem, nos que os outros dizem, nos conselhos alheios. Ou esse negócio de conselho, né? A gente tem que tomar muito cuidado para quem acessa o nosso coração. Porque é um tal de ouvir, não sei não. Aí eu gosto de responder, não sabe mesmo. Quem falou comigo foi Deus. Não sabe nada mesmo. Não estou sabendo de nada. Então, que as suas decisões não sejam pautadas no que todo mundo está fazendo. A maioria das vezes, eu quero te dar uma notícia hoje, você vai estar na contramão, na maioria das vezes. A Bíblia fala que a gente anda na contramão do mundo. Na maioria das vezes, você vai ser taxado como louco. Nossa, que loucura! Pois é, foi o que Ruth fez. E quando Noemi percebe que ela está decidida, a Bíblia vai dizer lá no versículo 18, que eu gosto demais, que fala assim, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Tá aí que entra uma outra questão. Quando você realmente decide algo, as pessoas veem a posição, você se posiciona. Quando for visível isso, seu posicionamento, não vão querer te fazer convites contrários, não vão insistir mais para você sair da planta. As pessoas têm que se constranger tanto com a nossa presença que elas não têm coragem de pecar diante de nós, porque nós estamos posicionadas. Eu acho incrível quando eu encontro algum amigo, alguma amiga, e a gente está no meio de pessoas que não são cristãs, e às vezes a pessoa fica constrangida, ou porque liberou um palavrão, porque falou algo, desculpa, você está aqui. Tem que ser assim. Eu não vou escutar isso, não vou. Por quê? Porque você se mostra tão posicionada, tão decidida na sua escolha, que ninguém mais vai te levar para um caminho contrário. Noemi não falou mais nada. Ela ficou ali insistindo, insistindo. Quando ela viu, quando Ruth liberou, eu vou com você. Aonde você foi, eu irei. Eu já entendi qual é a ordem do Senhor para minha vida. Ninguém mais fala nada. Se ainda estão soprando no seu ouvido, não sei não. Se eu fosse você, eu não fazia isso. Está faltando algum posicionamento. Porque são as vozes contrárias, querendo te roubar o propósito. Não sei não se o marido vai mudar. Não sei não se seus filhos vão evoluir. Não sei.
Está faltando posicionamento. E às vezes cabe a nós se posicionar. Fica expondo. Quem ama não expõe. Fica expondo a falha do irmão, expondo a falha do marido, expondo a falha da esposa, expondo os filhos. E aí, quando a pessoa fala, não sei não. Ai, não sei por que as pessoas falam isso para mim. Você expõe. Você só faz o outro pecar. Porque expor defeito não ajusta ninguém. Quem ama não expõe. Para de ficar expondo os seus problemas para tudo e para todos. Não adianta de nada. As pessoas vão ouvir, eu vou interceder pela sua vida. Não, sim, muito bom. Mas quem vai realmente mudar o seu lar, sua casa, seu modo de agir, as coisas, tudo isso, é o Senhor. São as suas atitudes, são as suas escolhas, é o seu posicionamento. Então, se você tem ouvido muitas palavras contrárias, tem tido muita dúvida de um posicionamento, tem sentido, né, que as pessoas não estão dando credibilidade para o seu posicionamento, você ainda não se posicionou. Porque quando Noemi percebeu que Ruth estava decidida, ela se silenciou. Eu não estou falando que não vai ter luta, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de posicionamento. Se posicionou, as pessoas vão entender quem você é em Cristo. Se ninguém está se constrangendo com a tua presença, não tem posicionamento. Não tem. Porque o posicionamento vão fazer que as pessoas se silenciem diante de você. Elas não vão mais querer que você mude a rota. Então, é um posicionamento. Então, Noemi percebeu porque realmente ela estava posicionada. Eu li uma frase de Luther King que ele diz assim: sempre é a hora certa de fazer o que é certo. Então, todo tempo é hora da gente se posicionar para fazer o que é certo. O quarto e último tópico que eu aprendi de aprendizado com Ruth diante dessa escolha é o seguinte: ela foi até o fim. Uau! Lealdade. Na etimologia da palavra, o significado de lealdade é fidelidade ao compromisso proposto, ao compromisso feito. Gente, Jesus, ele liberou uma palavra para os discípulos que serve para mim, para você, e ele disse assim: eu estarei com vocês até o fim. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E quando Ruth vai liberar um compromisso com Noemi, ela diz o seguinte: eu irei, estou decidida. E quem que é que tira alguma coisa da cabeça de uma mulher decidida, né, gente? Não, ninguém. Quando a gente decide uma coisa, a gente vai até o fim. E ela fala: eu irei. E aí ela diz assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e aí vem a lealdade. E aonde você for sepultada, eu também serei. Ou seja, Noemi, eu estou saindo daqui com você, mas não é para ficar uma temporada ao seu lado. Lealdade, fidelidade ao compromisso assumido. Eu vou até o fim. É até o fim. Ruth foi uma mulher leal. Aquilo que você se comprometer para fazer, vai até o fim. Existem pessoas que abortam os processos, têm dificuldade de romper. Tudo que começa a fazer, larga pela metade. Até a limpeza da casa. É o balde no meio da casa, é a vassoura no corredor, é a tarefa que não finaliza, é um emprego que começa e não finaliza, é um curso que começa e não finaliza. Isso é falta de romper, é de dar sequência, é de ser constante. E Ruth vai se comprometer a ter uma constância. Mas existe uma coisa que a gente confunde muito: constância com intensidade. Você é até intensa, mas você não é constante. Ah, não entendeu? Vou te explicar. Vai primeiro dia de regime. Vou super fazer uma dieta, segunda-feira eu vou começar a dieta. Quem nunca, né? E aí você quer ser intensa demais. Por quê? Porque você quer emagrecer em 3 dias 20 quilos. E aí você é intensa, você fica sem comer, faz aquele... Nunca fez uma dieta. Aí você pega aquela dieta mais difícil. No terceiro dia ou no segundo você quer desistir. Por quê? Porque você começou com toda a intensidade, mas não vai ser constante. Vai numa academia, primeiro dia de academia, eu vou fazer todos os exercícios aqui, eu quero fazer, né, tudo. Aí você faz tudo. No dia seguinte, você não mexe o dedinho da mão, porque você está acostumada. E aí você desiste, porque você não é constante. Quem nunca leu
esse mês eu quero ler 10 livros no mês. Aí não consegue, nunca leu na vida. Como é que vai ler 10 livros em um mês? Você nunca leu. Nossa, eu quero entrar num propósito de oração. Nunca orou. Gente, eu vou entrar no meu quarto 3 horas por dia. 5 primeiros minutos, você está pensando em desistir, porque não era um hábito seu. Isso tudo é intensidade, porque a gente acha que, tipo, se eu for super intensa, eu vou emagrecer. Se eu for super intensa, né, eu vou ficar toda bombada. Se eu for super intensa, nossa, eu vou mover o céu hoje. Adianta mover o céu hoje, amanhã nada de céu? Adianta fazer uma dieta ontem e hoje nada? Isso é ser intensa, mas não é ser constante. Então a gente começa devagarzinho, vai mantendo o ritmo, vai aumentando, aumentando, vai se adaptando e vai sendo constante. Só assim você vai se manter leal àquilo que você se propôs a fazer. Então, Ruth, ela tem uma qualidade assim muito pontual, uma qualidade incrível, é uma característica de Jesus que é ser leal. Para finalizar, eu quero dizer para você que eu entendo que tem coisas que a gente já abortou na nossa vida. Eu entendo que a paralisia é o que mais é o nosso maior desafio. O tempo todo, a nossa vida, o nosso ser quer nos paralisar. O inferno trabalha, sem descanso para tentar nos paralisar e para roubar o nosso foco. Mas o autor do livro dos Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz o seguinte: o justo, ele viverá pela fé. É a fé que vai nos manter. É a convicção daquilo que os nossos olhos ainda não contemplou. Mas ele diz mais, que Deus não tem prazer naquele que olha para trás, naquele que retrocede. Então, o que eu aprendo? Que na hora de decidir, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos. A ordem do Senhor é para que a gente venha se mover. É uma ação, é um movimento. Nós precisamos se mover. Mas para a gente se mover, a gente vai ter que romper algumas coisas. Para a gente fazer escolhas, nós vamos ter que romper algumas coisas. Primeira coisa é a devolução, é o lucro. Não olhe para aquilo que você vai receber. Simplesmente decida se mover. Ruth não olhou. Não olhe para o que os outros estão fazendo, as opiniões alheias. Na maioria das vezes você vai estar na contramão e só você e Deus sabe o que ele te revelou para fazer. Segunda coisa, vai até o fim. Terceira coisa, né? Vai até o fim. Seja leal aos compromissos que você tem feito. Se você acha que você não vai conseguir fazer, não dê a sua palavra. Eu sou da época que a palavra é algo que tinha um peso muito grande. Eu me lembro da minha mãe me contando que ia nos lugares comprar as coisas só com a palavra. As pessoas davam valor demais para o nome, para a palavra que era liberada. E se posicione, porque quando você estiver posicionado, nada vai roubar o teu foco. Vão saber a escolha que você tomou e vão parar de ficar investindo para você desistir. Amém? Amém. Glória a Deus.